tell you why you're here. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. You take the blue pill, the story ends, and believe whatever you want to believe. You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. Segundo Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo escreve: Satanás, o Deus deste século, cegou a mente dos incrédulos, para que a luz do evangelho da glória de Cristo não brilhe sobre eles. Vivemos em um mundo que se parece muito com uma Matrix. Nos movemos, vivemos, existimos e agimos como se tudo fosse normal. Mas nos bastidores, a Bíblia diz que este mundo está sob o controle das trevas. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo diz que lutamos e estamos em guerra com forças satânicas que governam o nosso mundo a partir das regiões celestiais. Satanás e os anjos que se rebelaram contra Deus estão atualmente influenciando o mundo neste exato momento. Portanto, devemos estar vigilantes e despertos, antes de qualquer mentira que venha até nós do reino das trevas. E hoje, estamos expondo uma das maiores falsificações de Satanás. Quando as tropas vão para a batalha, costuma-se dizer que, contanto que você saiba onde está o inimigo, você pode atacá-lo, você pode se defender e derrotá-lo. Na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu com frequência. Na praia de Omaha, por mais munição que os nazistas disparassem contra as tropas americanas, depois de identificarem seu inimigo, eles foram capazes de atacá-lo e eliminá-lo. Isso foi muito mais difícil de fazer no Vietnã. No Vietnã, as forças americanas enfrentaram um inimigo imprevisível e muitas vezes invisível. Eles frequentemente emergiam dos arbustos e às vezes até do solo para emboscar as tropas. E isso levou a muitas derrotas e mortes. Esse é um tipo de inimigo semelhante ao que Satanás e suas forças das trevas representam. Satanás é o tipo inteligente de inimigo que gosta de se esconder nas sombras, até convencê-lo de que ele não existe. De fato, Satanás trabalhou arduamente para convencer o mundo de que ele não existe. Mas por quê? Porque o inimigo mais mortal é aquele que você não pode ver, aquele em quem você não acredita que está lá. E esta é a razão pela qual a cada dia mais e mais pessoas se distanciam de Deus. No mundo das trevas, eles nem pensam em sua eternidade. De fato, as pessoas hoje zombam de Deus e zombam daqueles que acreditam em Deus e seguem Jesus, assim como a Bíblia diz que aconteceria antes do retorno de Cristo. Como podemos ver, a natureza astuta de Satanás convenceu engenhosamente o mundo que ele não está aqui, que ele não é real, o que torna o mundo uma presa fácil para o engano. Talvez a maior mentira que Satanás criou para enganar o mundo é que ele não é real. No entanto, nós, como crentes, não vamos cair nessa mentira. Sabemos que ele é real.
Vimos a realidade de Cristo em nossas vidas de muitas maneiras. E agora estamos em seu reino. Somos filhos de Deus. Sabemos que Satanás é real. Não nos pegará com a mentira de que não é real. Então, qual é a maior mentira com a qual Satanás nos atacará? Bem antes de dizer, vamos dar uma olhada no que aconteceu quando Satanás confrontou Jesus. Vamos ver o que podemos aprender com essa reunião. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo o levou ao deserto para jejuar. E durante esse tempo, Satanás tentou tentá-lo. E como tentou? Ele estava percebendo que estava longe de estar no mesmo nível de Jesus. Porque cada vez que Satanás tentava mentir para ele, Jesus respondia com a verdade das Escrituras, e eventualmente Satanás o deixou. No entanto, quando Satanás se aproxima de você ou de mim, ele tem muito mais mentiras a nos propor. Jesus era perfeito. Ele não tinha pecado, ele nunca cometeu erros. Quando Satanás se aproximou de Cristo, ele não tinha muito com que pudesse atacar Jesus porque Jesus é perfeito. Mas nós cometemos erros o tempo todo, pecamos, fazemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Então, quando Satanás tenta vir contra nós, o que você acha que ele usará para nos atacar? Isso mesmo, nossos erros, nossos pecados e nossas falhas. É assim que ele faz. Agora, quando você está no reino e é filho de Deus, um embaixador de Cristo que Deus usará de maneira profunda para a sua glória, você se tornou uma ameaça direta contra o reino das trevas. Porque quando você acordou e começou a ver a luz e a conhecer a verdade, então agora você é capaz de se infiltrar no sistema de Satanás e despertar outras pessoas. Satanás não vai gostar nada disso. Portanto, ele vai querer destruir você, mas ele sabe que não pode mais destruir você, através do seu sistema satânico de felicidade pecaminosa, porque você despertou. Você sabe a verdade. A única maneira de Satanás tentar destruir o seu propósito agora é estar fazendo você se sentir mal consigo mesmo, fazendo você imaginar de que não é capaz. E aos poucos ele vai tirando sua fé. Eu diria que uma das maiores mentiras de Satanás, com o qual ele tentará atacar você, é que você não é bom o suficiente para ser usado por Deus. Ele tentará fazer você sentir que Deus está farto de você. Essa é uma das maiores mentiras com o propósito de pôr em risco o seu propósito. Isso se ele conseguir fazer você acreditar. Isto é o que está acontecendo. Às vezes você peca, comete erros, somos humanos. E quando você comete um erro e tem o Espírito Santo dentro de você, você se sente mal pelo que fez. Você se sente culpado. O que Satanás faz para nos derrubar é dizer coisas assim. Ele se aproximará e lhe dirá: olhe para você. Você cometeu pecado. Você não é um filho de Deus. Você não é digno de sua graça. Você não irá para o céu. Você não vale nada. Você achou que poderia ser cristão? Cai fora. Você nunca poderá ser como Cristo. Olhe para você agora. Você nem ora há tanto tempo. E agora você pecou de novo? O que vai fazer? Pedir desculpas pela milésima vez? Seria melhor você desistir de uma vez por todas e esquecer tudo relacionado a Deus. Enquanto eu dizia isso, tenho certeza de que alguns de vocês disseram: opa, acho que isso parece familiar. E deveria ser assim, porque essa é a mentira que Satanás conta a todos nós. Diz a todos nós que quando pecamos, seria melhor desistirmos porque já estamos muito longe da misericórdia de Deus, e o Espírito Santo já não vive em nós. Todos nós ouvimos a mesma mentira. Quando você tiver essas ideias, lembre-se, essas ideias não vêm de Deus. Elas nem vêm de você mesmo. Estas são ideias e fabricações do diabo. Uma das maiores mentiras de Satanás é que você já está muito longe da graça de Deus, e que você não é bom o suficiente para Deus e é inútil para Ele. O inimigo quer que você acredite que você não vale nada para Deus, para que ele possa torná-lo inútil para Deus. Porque tudo o que você acredita sobre si mesmo, é isso que você acaba se tornando. Se você acha que é inútil para Deus, então você não terá a fé necessária para operar no poder do Espírito Santo. Portanto, o seu valor para o reino de Deus será insuficiente. Mas não vamos deixar isso acontecer. Então, o que você faz quando está sob ataque espiritual? O que você pode fazer para não cair na mentira de Satanás?
Bem, vamos ver o que nosso modelo, Jesus, nosso grande Salvador, fez. Vamos ver como ele respondeu ao inimigo. Em Mateus capítulo 4, quando Satanás tentou atacar Cristo, não teve muito sucesso porque Jesus conhecia muito bem as Escrituras. Quando Satanás tentou fazer com que Jesus quebrasse o jejum para que ele comesse pão, Jesus respondeu com as Escrituras e disse: "Esse homem não vive só de pão." Quando Satanás tentou convencer Jesus a pular de um penhasco, Cristo respondeu dizendo que Deus não deveria ser testado. Basicamente, tudo o que Satanás disse a Cristo, ele o refutou com a verdade do Evangelho. E é exatamente isso que devemos fazer. Porque isso vai acontecer, afinal somos humanos, cometemos erros, e em algum momento podemos escorregar e pecar, e Satanás tentará nos acusar. É por isso que Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Por quê? Porque ele te acusa e tenta te derrubar para que você não se levante novamente. Então, em sua caminhada como filho de Deus, se você tropeçar e pecar, e cometer um erro, e eu deveria dizer, quando você peca porque todos cometemos erros, Satanás virá e acusará você. Ele dirá que você não é filho de Deus. Ele dirá que Deus não te ama. Ele fará de tudo para você acreditar nisso. Mas assim como no caso de Jesus, sua resposta tem que ser com as palavras de Deus. Quando Satanás dizer que Deus não te ama mais, você diz a ele que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Satanás dizer: "É impossível você ir para o céu agora, você pecou de novo", você diz a ele: "Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." E neste ponto que Satanás pode ficar um pouco frustrado e lhe dizer: "A razão pela qual você continua pecando é porque o Espírito Santo não habita mais em você, e Deus o abandonou." E para isso você pode responder que você foi escolhido segundo a presença de Deus Pai na santificação do Espírito, para obedecer e ser ungido com o sangue de Jesus Cristo. As Escrituras estão cheias de informações, e isso é incrível por vários motivos. Uma razão é que este versículo diz que você foi escolhido de acordo com a presciência de Deus. Isso significa que mesmo antes do nascimento, antes do mundo começar, Deus o escolheu para recebê-lo, para receber seu Espírito e ser santificado por ele. E o que significa ser santificado? Em essência, Deus lhe mostrou antes do mundo começar que um dia você receberia o Espírito Santo, e isso o tornaria santo. Isso significa que você estava destinado a ser santo. Então, quando Satanás vem até você te dizer que você cometeu um erro, e dizer que você nunca poderá ser santo, você o lembra de que está predestinado a ser santo. Mesmo nos dias em que você comete um deslize, você ainda está no caminho da santidade. E mesmo naqueles momentos em que você tropeçou, caiu e pecou, em vez de sentir pena de si mesmo, sinta-se cheio da graça de Deus. Porque como está escrito: "Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para socorro em tempo de necessidade." E respondendo desta forma, o acusador não terá escolha e terá que fugir. Agora você entende por que esse é um tópico tão importante? Conheço muitas pessoas que pecaram, que cometeram erros e se perguntam se ainda têm o Espírito Santo. E estas não são pessoas que têm um estilo de vida de pecado. Se você é uma pessoa que tem paixão por Deus, quer fazer a vontade de Deus, mas são pessoas que têm paixão por Deus, querem fazer a vontade de Deus, e às vezes eles se encontram em situações em que cometem pecados dos quais se sentem envergonhados, e eles ficam muito preocupados e se perguntam se o Espírito Santo ainda está neles. Muitas pessoas estão se perguntando agora, e você pode ser uma delas: será que Deus me abandonou? Eu ainda posso realmente agradá-lo? Quando alguém se pergunta se o Espírito Santo ainda está nele, e eles se perguntam se irão para o céu porque pecaram novamente. Para você, meu amigo, eu digo: se você se fizer essa pergunta, se tiver essa preocupação, a resposta é sim, o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Se o Espírito Santo tivesse deixado você, adivinha, você não se sentiria mais mal por causa do pecado. Se o Espírito Santo não estivesse em você, você diria: tchau, tchau,
Adeus a tudo isso, Jesus. E você voltaria para o clube, você voltaria para as drogas, você roubaria de novo e viveria aquela vida e não se importaria nem um pouco. Mas o fato de você sentir dor, tristeza, aflição, frustração ao pecar, isso é evidência de que o Espírito Santo em você está profundamente entristecido e até condena você pelo pecado. Ele ainda está em processo de moldá-lo à semelhança de Cristo. Então lembre-se, esta vida é difícil. Temos um corpo físico que deseja o mal. Vivemos numa matrix satânica e mundana, onde o pecado está em toda parte. Mas Deus sabe, Ele entende sua luta. Esta é a razão pela qual Jesus teve que viver uma vida perfeita. Ele teve que morrer por você, para que você pudesse ser coberto pelo sangue dele, para que mesmo no seu pior dia, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo cobrindo você. Porque Ele sabe que você precisa disso. Se você pudesse ser perfeito sozinho, não precisaria de um Salvador perfeito. Eu sei que dói cair e decepcionar a Deus. Acontece com todos nós. Meu amigo, não desista. A jornada de santidade é um processo de vida para se tornar mais semelhante a Cristo. Continue caminhando, continue no caminho de Deus, continue resistindo ao pecado com todo o seu ser. Continue lutando para fazer o que é certo, porque você não está sozinho. Se o inimigo vier até você novamente, lembre-o de quem você é, de quem você deverá ser no futuro, um filho justo de Deus. E o seu fim não será no pecado, então o seu fim será a santidade. Porque você é seu filho amado, e não há nada que o separe do seu amor.